segunda parte da aula de hoje, tá? Resolvendo trabalho baseado em área, o que eu vou, sem dúvida nenhuma, cobrar bastante, ok? Eu acho que é importante isso aí. Tranquilos. Então, tá aí, é um exercício do livro de vocês. Tá aí na página 42, o pular, já deu um pulão aí, tá? Tá na 42, tá? Página 42, capítulo 7, exercícios propostos já, tá? Porque em termos de dificuldade, ele não muda nada em relação ao que eu acabei de resolver, tá? Por isso que eu dei esse pulão aí, tá? Todo mundo. Então esse aqui vai entrar na tarefa, hein? Eu vou sortear entre esses exercícios depois alguns para tarefa. O gráfico representa o valor algébrico da força que age sobre um corpo de massa 5 kg, inicialmente em repouso, olha só, inicialmente em repouso. Então, inicialmente ele está sem energia, em função do deslocamento. Ele falou da abscissa X, do deslocamento do X, está em metros. Então é uma força que variou. Só não tem a parte constante da outra, né? De 0 a 10, de 10 a 0. Né? Foi um deslocamento total de 4 metros. O trabalho realizado pela força F no deslocamento de 0 a 4 em joules. Bem, ele inicialmente estava sem energia, né? Vou colocar aqui energia inicial zero. Pelo menos a energia relacionada ao movimento. Para a gente já ir familiarizando com o conceito de energia, essa aqui, como energia, movimento está relacionado com cinética, essa aqui seria a energia cinética, tá? Só para a gente ir familiarizando aí. Então, EC é energia cinética, tá? E essa daí, inicial, é zero. Só para a gente ir familiarizando. Aí o cara vai lá e exerce uma força e consegue deslocar o camarada. Só que o gráfico é o tempo todo força variável. Eu não posso usar essa minha formulazinha aqui. Mas eu sei que trabalho é igual à área do gráfico. E a área aí é base vezes a altura dividido por 2. Então, resolvendo isso aí, o meu trabalho vai ser a base. Ele pediu sempre atenção que o que a gente costuma mudar é sempre isso aqui, ó. Ele pediu para o deslocamento todo, beleza? Deslocamento todo. Então, a base é 4 vezes a altura aqui é 10 dividido por 2. 40 dividido por 2. 20 e é positivo, embora ele não está considerando nada negativo aí, é positivo, são 20 joules de energia, ok? Então, letra C, trabalho positivo, não precisa colocar positivo, não, de 20 joules. Tranquilos? Dúvidas? Comentários? Então, tá aí então, galera. Viu que os exercícios são. Não mudou nada, não. Ele falou que energia. Ele falou que até sobre energia inicial. Então, agora, olha só como é que é puro raciocínio esse conteúdo aqui. Você pensa, mas qual que é a energia cinética, então, final do cara? Uai, ele começou sem nada. Então, agora a energia cinética dele final. Vocês concordam comigo que é. Risquei errado aqui. Que são 20 joules? Ah, porque olha o que aconteceu aqui. Ele sofreu um trabalho. O que é trabalho? Variação, no caso, como é positivo, um ganho de energia de 20 joules. Como ele não tinha nada, ele passou a ter então uma energia cinética, uma energia relacionada ao movimento, porque inicialmente ele estava no repouso, aí ele entrou em movimento, então ele sofreu uma variação de energia cinética, tá? De 20 joules. Tá vendo? É puro raciocínio essa matéria, tá? Ela é uma das conteúdos bem completos de física, que ele mistura bem teoria com continha aqui, raciocínio, beleza? É bem completo mesmo esse conteúdo aqui. Ele envolve a cinemática, os conceitos que você sabe de cinemática,
raramente alguém vai me perguntar alguma coisa sobre aceleração, tá? Então a massa aqui é mais para ilustrar por enquanto, né? Em termos de trabalho é. Se ele tivesse pedido para calcular energia, olha só. Se ele pedisse, eu nem falei sobre energia e deu para deduzir, para entender, para compreender o conceito de trabalho, olha só. Que trabalho é variação de energia. Você só tem que identificar qual energia, tá? Opa. Qual energia é envolvida no problema. Se é uma energia química, se é uma energia relacionada ao movimento, se é uma energia relacionada à gravidade, à temperatura, energia térmica. Você só tem que identificar energia solar. Você só tem que identificar qual energia, tá? Qual energia que é envolvida, que está sendo envolvida aqui. O trabalho ou a força está convertendo o trabalho, está convertendo que energia em qual, né? Então, inicialmente você não tinha movimento, você tinha energia cinética zerada, você passa a ter energia no final do processo. Tudo bem? Todo mundo tranquilo? Aqui, ó. Agora eu estou mostrando um gráfico geralzão, tá? Sobre força e deslocamento, com a mesma finalidade, calcular trabalho, né? Muita atenção que eu não posso usar essa fórmulazinha aqui, tá? Tá aqui como conceito. É... E esse aqui eu tenho trabalho positivo e tenho trabalho negativo, tá? Então, só para fechar a questão e o assunto sobre análise gráfica de trabalho, ok? Aí eu tenho alguns outros exercícios para resolver, um ou outro exercício para resolver, beleza? Então vamos lá. Bem, então tá aqui. Eu tenho de 0 a 5, eu tenho uma força possivelmente aqui é arbitrário, pode ser para a direita, né? Ela está aumentando, né? Aí de 5 a 10 continua para a direita, só que ela não, ela está diminuindo, mas ela continua te empurrando para o mesmo lado, né? Durante todo esse trecho, não interessa se está subindo ou se está descendo. O subir e o descer só significa que a força está aumentando ou diminuindo, mas como ela ainda está na região positiva, significa que ela está te empurrando na mesma direção e sentido. Então ela ficou de 0 até 10 metros, contribuindo com você, te dando energia. Agora, de 10 a 15, ele está cobrando uma energiazinha, está te tirando uma energia, porque a força passa a ser negativa. Ela muda a direção, e não necessariamente a direção, mas muda o sentido para aplicar uma força, né? A força muda o sentido, começa a te puxar. Ou então, talvez, a partir do trecho da posição 10, né? Passou a ter atrito, e a força de atrito é uma força negativa, né? Contrária ao movimento. Então aqui eu posso calcular o trabalho. E eu vou calcular aqui o trabalho, por exemplo. Vou calcular o primeiro trabalho que eu vou calcular aqui é da posição inicial, 0, até a posição 10, que é meu trabalho positivo. Vou esmiuçar isso aqui, tá? Vou calcular isso aí, depois eu calculo de 10 a 15, depois meu trabalho total. Mas eu vou calcular o trabalho de 0 até 10. Então, o trabalho de 0 até 10 é a área desse triângulozinho aqui, tá ok? Então, eu vou calcular a área desse triângulozinho inicial aqui todo, ó. Beleza? Que é base vezes a altura sobre 2. Isso aí tá tranquilo para todo mundo, né? Então, a base é 10, que é só até 10, vezes a altura, que é 30, dividido por 2. Eu tenho aqui 300, né? Dividido por 2. Eu ganhei 150 joules de energia, tá? Então, é um trabalho positivo, né? Não precisa colocar o sinal de mais aqui não, mas é um trabalho positivo de 150. Foi um ganho. Então, tá aí o meu ganho, certo? Beleza. Agora eu vou pro trecho que eu vou burriscar ele aqui, e vou pro trecho negativo. Sei lá, uma força de atrito, ou alguém mudou o sentido mesmo, em vez de te empurrar, né, na direção que você estava movimentando, passou a te puxar, né? Então, a perguntinha B ali seria agora entre o trecho
10 metros até 15 metros. Ok, então. Então o trabalho vai ser um triângulozinho também, né? Tá de cabeça para baixo aqui, ó. Vai ser um triângulo também do mesmo jeito, né? Base vezes altura, tá? Por favor, me deu prazer de ser interrompido aí, se tiver alguma dúvida. A base, então, é só esse trechinho aqui de nada, né? De 10 a 5, ou seja, a base é só 5 vezes a altura, que é essa alturazinha aqui, tá? Como estou calculando área, você não tem necessidade de colocar negativo aqui não, tá? Dividido por 2, beleza? Então aqui eu vou ficar, agora que eu vou começar a interpretar o negócio, eu estou calculando trabalho, vai ficar o quê? É, 75 joules. Só que negativo, né? Esse trecho foi um trecho onde eu perdi 75, eu sou obrigado a colocar o sinal, eu perdi 75 joules de energia. Tá ok? Perdi 75 joules. Tudo, tudo bem? Se você for olhar, eu perdi a metade, né? Porque esse triângulozinho aqui de baixo ele é a metade desse de cima, tá? Beleza? E a letra C, vou colocar ela aqui, seria a seguinte perguntinha: qual que é o trabalho resultante? Trabalho resultante ou trabalho total, tá ok? Bem, trabalho resultante ou trabalho total, Ok, tá. ok, né? Tranquilo? É só falar. Trabalho resultante ou trabalho total é só. Transmissão tá tudo ok, né? Travou nada? Travou não, né? Ok. Não. É só somar isso aí, né? Vou chamar isso aqui de, sei lá, trabalho um, trabalho 2. Eu vou só literalmente somar, fazer a soma algébrica disso aí. Vou só somar os dois. Porém, um é 150 joules, né? E o outro é menos 75 joules. Tá certo? Então, o meu trabalho aqui, né? É os 75 joules. Positivo, ainda estou na vantagem. Eu perdi energia, mas eu ainda fiquei com saldo positivo no final aqui. Tá ok? Ainda fiquei com saldo positivo, tá? Então eu calculei o trecho positivo, calculei o trecho negativo, somei todo mundo e achei 75. Aí você Ô, poderia. Carlos, Oi. só uma dúvida. Se me pedisse uma questão, tipo assim, aí pedisse só o trabalho realizado do 10 até o 15, aí meio que esquecesse o resto. Aí eu tinha que colocar só 75 mesmo, ou tem que ter necessariamente o menos 75? Ou não? Se ele perguntar só do 10 até o 15, né? Isso. Aí Tá tivesse a ótimo. alternativa lá, tipo, 75 menos 75, aí teria que ser um menos, né? Teria que ser o menos. Para mostrar que. Eu já ia falar que você quase que você tirou as palavras da minha boca. Eu vou fazer um comentário semelhante ao que você perguntou aqui. Bem, se ele pergunta só do trecho do 10 ao 15, você tem que responder menos, tá? Tem que responder menos para mostrar que ali foi uma perda de energia, é um trabalho negativo. E quando as coisas é um trabalho negativo, a gente costuma brincar que na física se deu positivo, beleza, ninguém te cobra nada, mas se deu negativo quer saber o porquê. Porque significa que você está perdendo alguma, entre aspas, perdendo alguma coisa, enquanto eu não falo de energia de conservação, né? Então você tem que colocar, você vai inclusive encontrar opções lá, se for uma questão de múltipla escolha, positiva, 75 positivo ou 75 negativo para você marcar. Beleza? E eu poderia ter perguntado direto aqui para vocês, né, sem passar por A, B e C, mas deu certo aí, né, Arthur? Entendeu aí, né? Então, eu poderia, Fica. entendeu, beleza aí, né? Entendi. Então, eu poderia ter pulado A, B e C e perguntado direto, ó, qual que é o trabalho total? Gente, você poderia evitar fazer algumas contas. Por exemplo, você viu que esse triângulozinho aqui, ó, agora eu vou burriscar, tá? Nós já resolvemos mesmo.
Esse triângulozinho aqui, ó, ele é do mesmo tamanho desse aqui, ó. Mesmo tamanho. E esse aqui, né, tem a base 5, esse aqui também tem as mesmas alturas, tem o mesmo intervalozinho aqui, 5, 5. Todos têm, né, 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15. Tem a mesma altura. Um é positivo e o outro é negativo. Então você poderia simplesmente ignorar esses dois triângulos aqui, ó, e calcular só esse carinha aqui, ó. Só esse primeiro triângulo aqui, ó, como sendo o trabalho resultante ao trabalho total. Seria uma opção sua, tá? Se ele perguntasse exclusivamente o trabalho resultante. Você não vai calcular tudo porque não tem necessidade que um triângulo cancelou o outro aqui, uma energia positiva cancelou. Se você for fazer o cálculo, você vai ver que esse trechinho aqui que eu risquei de preto aqui, ó, é 75 joules e esse último que nós chegamos a calcular aqui, ó, é menos 75 joules. Então você faria um único cálculo, vou manter a legenda aqui, só de 0 metros até 5. Não justificaria você calcular o restante, tá? Porque o restante se anula. Então, o trabalho resultante poderia também ser calculado como sendo base vezes altura sobre 2, que é um triângulo, né? A base é só 5 vezes a altura, que é 30 dividido por 2. E é positivo, né? Que está do lado de cima aqui é positivo ainda. Então, meu trabalho resultante, opcional, né? Poderia ser calculado assim. Que seria 150 dividido por 2, 75 lá. 75 joules. Então, o meu trabalho seria os 75 joules lá positivo. Tudo tranquilo, galera? Dúvidas? Comentários? Tranquilo, cara. Tranquilo, né? Então seria justamente isso aí, ó. O que pode ser cobrado? Né? O gráfico, por mais complicado que ele seja, só se ele passar para a parte negativa e você ter que considerar alguns trechos, né? Alguns trechos com energia negativa e entender que isso aí é, tem que ser, né, na hora de um cálculo de um trabalho resultante ou um trabalho total, tem que ser deduzido, né? Você tem que tirar a parte negativa da parte positiva, beleza? Então é isso, entender que um trabalho positivo, tá? Significa uma variação positiva de energia, né? Falar ganho, por enquanto até dá para falar ganho, mas nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, através de alguma transformação de energia, no caso que alguém fazendo força e te empurrando, alguém transferiu energia para você. Então, vamos chamar de uma transferência, tá? Uma transferência positiva. E aqui foi uma transferência negativa, tá? Porque saiu do corpo essa energia e se perdeu ali, talvez de uma forma de atrito. Se é um carro movimentando, o vento atrapalha, é um tipo de atrito, enfim. Tá ok? Tranquilos? Tá, vou resolver mais um sobre trabalho aí para ajudar na fixação aí. Esse exercício de trabalho, ele é teórico, tá? Eu coloquei até como sendo análise energética. Não vai dar para resolver. Eu comentei sobre energia cinética, mas eu vou na energia mais fácil, tá? Mais fácil de entender. Que eu vou imaginar uma rampa, ok? Vou imaginar uma rampa com uma esferinha lá em cima, tá ok? Com uma esferinha aqui. Essa esfera ela tem velocidade inicial zero, tá? Ela vai partir do repouso, ok?
E aí eu pergunto, parece uma pergunta meio sem sentido, né? Mas eu pergunto por que essa esfera vai descer, hein? Por que ela vai sair do repouso? Porque quando ela chegar aqui, ela vai chegar aqui com energia. Energia assim é final. Inicialmente parece que ela não tem energia, pelo menos ela não tem velocidade, né? Ela não tem energia cinética inicial, né? Mas ela vai chegar aqui aqui com uma energia maior que zero, positiva, né? Eu não sei que tipo de energia é essa, vai chegar aqui no final com velocidade, porque ela vai cair, vai acelerar, né? Vai chegar aqui com energia cinética. Vai chegar aqui com energia cinética maior que zero. Aí eu pergunto, né? Outra perguntinha aí. O cara sai daqui, sai lá de cima sem energia, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma e chega aqui embaixo, sai sem energia, chega com energia aqui. De onde Não, é veio? porque a Pode falar, pode bola falar. tem energia potencial, né? Que é a da Isso. Ele sai daqui sem energia cinética, pelo menos, e chega aqui embaixo com velocidade. Ele chega aqui embaixo é, com energia, né? Porque ele chega aqui embaixo com velocidade positiva, né? Lógico, chega aqui com uma velocidade. Então, ocorreu durante o processo aqui uma variação de energia. Ótimo. Se eu falei que existia uma transformação de energia. Existia uma variação de energia cinética. Aí eu pergunto, mas de onde veio essa variação de energia cinética? Que outra energia transferiu? Tá vendo como é que eu falo de energia sem falar de conservação de energia, né? Sem falar de onde que essa energia veio. E essa energia, Arthur já comentou aí, é uma energia gravitacional, gravidade. Gravidade. Então vamos lá. De- o mais importante aqui que eu acabei de identificar que existe trabalho. E trabalho é força vezes deslocamento. Tá ok? E o meu papel é perguntar qual deslocamento? Qual força? Qual força que foi responsável por fazer essa esfera descer? O deslocamento é a altura. Né? O deslocamento é a altura que essa rampa se encontra aí. A altura. Mas qual é a força responsável por fazer esse cara descer? Vocês concordam comigo que é a força peso? A força que responsável por fazer esse cara descer, porque se não fosse a força peso, ele não ia descer. A força responsável é a força peso. Então quer dizer que quem vai realizar trabalho, né? Quem realiza o trabalho? A perguntinha mais importante. Quem realiza esse trabalho? É o mesmo que perguntar qual a força que realiza esse trabalho, tá? Bem, a única força que realiza esse trabalho é a força peso. Então, no lugar da força F, colocar a força peso, que é a força que está realizando o trabalho. E graças a essa força, ele sofreu um deslocamento, mas não é qualquer deslocamento. O caso, eu preciso saber qual é a distância aqui, não. Eu preciso saber o seguinte: ele estava na posição aqui, de altura máxima. E aí ele chegou no nível do chão aqui, no nível zero. Então o deslocamento dele na vertical, por que na vertical? Porque a força peso é na vertical. E é ela que está realizando o trabalho. É a altura. Fechou? Fechou. Esse aqui é o trabalho que realizou. Esse é o trabalho que realizou, que transferiu energia aí. Então tá, então vamos entender melhor. Se esse trabalho veio da força peso, é um trabalho gravitacional. Gravitacional.
E se trabalho é variação de energia, então essa energia é gravitacional, gravidade, tá? Então significa que essa minha variação de energia, eu vou chamar ela agora de energia potencial gravitacional, tá? Vou escrever direitinho. Ela veio da força do trabalho realizado. O que é força peso, gente? M vezes G, vezes a altura. Essa daqui é a energia potencial. E eu vou discutir muito isso ainda. Muita calma nessa hora, tá? Eu vou discutir muito isso aqui. Isso aqui é a nossa energia potencial, porque eu tenho mais de uma energia potencial, tá? Só que gravitacional, porque quem realizou foi a força peso, tá ok? Essa foi a força que gerou, né, essa variação, que provocou essa variação de movimento. Aí eu falo com você o seguinte também, né? Aqui eu tinha altura máxima, então se você for olhar para essa energia, ela depende do quê? Ela depende da massa do nosso objeto, da nossa esfera, da aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e depende da altura. Na verdade, ela é uma energia que só depende da altura, porque a massa sua não vai mudar. O G também não, vai ter que ser dado um problema e é constante, ele vai considerar constante. Então a única coisa que muda é a altura. Essa energia é uma energia que depende exclusivamente da altura. A energia potencial depende da altura. Eu vou até destacar ela aqui, ó, tá? Depende da altura. E aqui em cima, gente, eu tenho energia potencial máxima. Eu acho que é a melhor forma de começarmos, tá? Aí o Zoom vai nos cortar daqui a pouquinho, mas pelo menos vai fechar, a matéria vai fechar, pelo menos energia potencial. Olha só, eu tenho energia potencial máxima. As coisas mais importantes aqui, galera, ó. Eu tenho uma energia potencial, aqui ó, inicialmente eu tenho uma energia que é zero, tá? E eu tenho uma que é máxima. E depois eu tenho aquela energia que era zero lá em cima, que é cinética, passa a ser máxima. Calma que eu vou entender esse negócio aqui. Essa daqui é a minha energia cinética máxima. Eu nem sei a fórmula ainda de energia cinética, hein? Não preciso por enquanto não e nem vou fazer isso agora que a gente está no finalzinho da aula aí. Então, eu quero instigar o seguinte, a necessidade do capítulo 8 aqui, tá? Olha só, eu tenho energia cinética lá em cima zero, aqui eu tenho ela máxima. Então tá, eu não tenho energia lá em cima? Não, eu tinha energia lá em cima, que era energia potencial máxima. Aí, quando eu chego aqui embaixo, eu tenho altura? Não, se eu não tenho altura, se a altura é zero, eu não tenho mais energia potencial. Então olha o que eu estou querendo dizer aqui. Energia potencial aqui embaixo, né, gravitacional, é zero. É zero, galera. Então olha só, nada se perde, nada se cria. O que eu posso concluir aqui? Nossa, cortou na hora, Zoom. O que eu posso concluir? Que a minha energia potencial foi integralmente transformada em, desprezando o atrito, lógico, foi transformada em, eu vou desprezar o atrito aqui, foi transformada em energia, a potencial foi transformada em cinética, né? Porque eu saio de uma potencial máxima e caio numa cinética máxima. Então mudou de mão, né? Mudou de mão aqui. Então a minha energia, tá? A minha energia potencial foi convertida, transformada em energia cinética, tá? Acho que assim fica mais claro, tá ok? Fica mais claro assim.
e mais fácil de entender. Então aqui foi uma transformação, tá ok? Foi uma transformação de energia, tá? Aqui foi uma transformação de energia. Eu estou explicando de onde veio a energia, tá? Ela era 100%, né? Vamos melhorar aqui, né? Ela era 100% potencial, 100% potencial, zero cinética. Aí ela vira 100%, ela vira 100% cinética. Né? Então teve uma conversão aí de energia potencial, ela se transformou em energia. À medida que eu fui descendo a rampa, eu fui perdendo altura, mas eu ganhei velocidade. Eu perdi altura ao longo do trajeto A, B e C. Eu perdi altura, mas eu ganhei velocidade. Então uma coisa compensou a outra. Beleza? Uma coisa compensou a outra aí. Tranquilos, galera? Então, o que eu vou fazer na próxima aula é rever essa figura, essa imagem aqui, tá? E calcular o trabalho, a energia, perdão, de cada um desses pontos aqui, ó, do ponto mais alto, do ponto médio aqui e do ponto mais baixo aqui no nível do chão. Beleza? Como o objetivo, né, fixação do conteúdo, revisão e fixação. Beleza? Tranquilos? Então, meu abraço.